Idiotas! Idiota! 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Fala, meu povo, aqui quem fala é o André e bem-vindos ao segundo episódio do Mentes Não Tão Idiotas. Se você tá chegando de paraquedas agora no Mentes Idiotas, ou ainda, se você não ouviu o nosso primeiro episódio dessa nova série, esse programa aqui eu vou trazer um resumo rápido do que ele é. Aqui é um momento em que a gente deixa a idiotice de lado um pouco para tratar de uma forma mais séria, mais crítica, talvez mais sarcástica sobre qualquer coisa. Então, do mesmo jeito que eu falei no nosso primeiro episódio, eu vou repetir aqui. A gente não vai entrar num modo de zoeira completo. Pode ter momentos bem-humorados, mas a premissa não é essa, ok? Inclusive, se você ouviu o nosso primeiro episódio, você vai entender o que eu tô falando. Lá eu comentei sobre um problema que eu vejo muito em redes sociais, em especial o Twitter, que é as pessoas terem perdido a capacidade de interpretação, de não entenderem contexto, ou pior, não entenderem mensagens diretas. Então, dê uma conferida lá que tá bem interessante. Eu levei 3 exemplos, 3 tweets que eu encontrei que exemplificam muito bem esse tipo de problema. Dê uma conferida lá que tá muito bacana. E bom, se você ouviu o episódio passado, você também sabe que este segundo episódio ia ser uma coisa mais séria. Eu já tinha avisado isso lá e cá estou eu para tratar desse tema. Na verdade, comentar um pouco, né, que é a famosa Lei Felca. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui 2 esclarecimentos rápidos para não trazer nenhum tipo de desentendimento. O primeiro é o seguinte: para você que acompanha o Mentes, isso aqui não é novidade, mas eu trabalho na área de informática, com suporte técnico, mas no que diz respeito à área jurídica, eu sou uma pessoa tão leiga quanto qualquer outra. Então, o que eu vou comentar aqui hoje é baseado na minha opinião e na minha avaliação sobre o conteúdo da lei e não necessariamente vai bater exatamente com o que você está pensando a respeito dela, outras opiniões que você possa ter visto. Na verdade, eu tô trazendo aqui o assunto só para discussão, certo? Inclusive, caso você que está me ouvindo agora tenha algum assunto para acrescentar, alguma opinião interessante, novas informações, enfim, sinta-se à vontade, manda e-mail pra gente, pode mandar lá pro mentesidiotas.podcast@gmail.com, ou ainda, não quer mandar e-mail, já que para você é uma coisa muito ultrapassada, não tem problema. Os comentários do Spotify vão estar habilitados para esse episódio. Pode mandar lá pra gente, perfeito? Só vou pedir respeito e educação, só isso. E o segundo esclarecimento é o seguinte: obviamente, eu sou a favor de que existam mecanismos de controle e proteção para que menores de idade em geral, crianças, adolescentes, possam usar serviços na internet em geral, conteúdo digital, enfim, tenham acesso a esse conteúdo digital de uma forma segura, sem estar expostos a material impróprio, ofensivo, enfim, qualquer coisa que não preste para pessoas nessa faixa de idade. Porém, como muitas outras pessoas da área de tecnologia estão comentando no momento, essa lei ela falha em vários aspectos justamente pela falta de definição de certas coisas e certas implicações que ela está querendo colocar que na prática não vai adiantar nada ou quase nada e na verdade só vão trazer uma barreira que, bom, muita gente vai estar disposta a passar por cima, burlar, enfim. Nós vamos ver isso aí pra frente. Antes da gente começar com o assunto da lei em si, eu quero trazer aqui só uma pequena linha do tempo para que você que está ouvindo esse episódio entenda como é que a coisa escalou até o ponto que a gente chegou agora. Eu prometo que eu vou ser breve. Começando por outubro de 2022, aonde começou esse texto base que seria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, quando ele começou a tramitar. Na época, no caso, a ideia era só pegar o Estatuto de 1990, o Estatuto que existia da Criança e do Adolescente, e adaptar ele para a era digital, ou melhor dizendo, atualizar ele, porque, como todo mundo já sabe, o âmbito digital é uma várzea, então a gente precisa ter controle ali também. Bom, na época, ela ainda não era a lei que a gente conhece hoje,
hoje. Ela era, na verdade, o projeto de lei número 2628 de 2022 e ele foi idealizado pelo senador Alessandro Vieira, do MDB. E a partir daí esse projeto foi tramitando, só que de uma forma bem morosa, sem fazer nenhum alarde assim, nem nada, até o nosso segundo marco nessa história, que foi agosto de 2025, que a gente pode dizer que foi assim, o pontapé de verdade. Foi quando o Felca, né, o influenciador Felca, ele publicou um vídeo denunciando a adultização infantil e a exploração de menores em lives, mencionou também conteúdos sexualmente sugestivos, né, em plataformas, e aí a gente tem como exemplo um dos mais famosos, o TikTok. Como a gente sabe, o público pega conteúdo viral assim e acaba espalhando muito facilmente. Em questão de pouquíssimo tempo, questão de, assim, de dias, teve milhões de visualizações, um monte de gente reclamando em rede social, falando que é um absurdo, isso não deveria acontecer, enfim, tudo que a gente já sabe quando esse tipo de vídeo viraliza esse tipo de conteúdo. E a partir daí, a galera começou a meter pressão nos parlamentares para que fosse feita alguma coisa. Por conta disso, pegaram esse projeto e resolveram dar uma bela de uma acelerada. Graças a essa acelerada, em setembro de 2025, nós tivemos uma aprovação do texto final da lei. O presidente Lula, ele sanciona a lei, agora com o número 15.211 de 2025, que é o número que nós conhecemos atualmente. Teve o veto e teve a mudança de prazo. A lei estava, inclusive, prevendo um período de 1 ano para entrar em vigor, só que o governo foi lá e botou uma medida provisória para acelerar essa vigência para em 6 meses. Ou seja, a coisa deu uma acelerada, assim, atípica. Logo depois disso, começou uma pressão nas Big Techs, né? As grandes empresas da área de tecnologia. Então, a gente está falando aí de, por exemplo, Meta, Google, a empresa que cuida do TikTok, que é a tal da ByteDance. Todas essas empresas tiveram que correr para adaptar suas plataformas para poderem se adequar à lei, ou elas iam ficar incompatíveis com a lei, podendo sofrer todo tipo de sanção prevista. Então, elas tiveram que realmente dar uma corrida contra o tempo. O Twitter, inclusive, também teve que fazer implementações, né, para poder continuar operando por aqui. O Felca, ele deu uma entrevista no Fantástico no dia 15 de março, faltando só 2 dias para a lei entrar em vigor, aonde ele comenta sobre o vídeo e comenta de novo sobre o assunto em si. Inclusive, depois ele acabou ganhando um quadro no Fantástico. É um quadro que, inclusive, continua em vigor até a data de gravação desse episódio, onde eu particularmente acho que ele não devia ter esse quadro. E, finalmente, chegamos ao dia 17 de março de 2026, aonde a lei entra oficialmente em vigor. Começou a entrar em vigor também a fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, esse aqui é um resumo, mas bem condensado mesmo da linha do tempo, só para que você que está ouvindo nesse momento tenha uma ideia de como a coisa escalou. Ou seja, a gente começou com um progresso muito lento lá no início, ou seja, a gente só tinha um projeto de lei que estava seguindo, até que simplesmente uma bomba explodiu e a coisa do dia para noite simplesmente alavancou. Eu não sei a opinião de você que está me ouvindo agora, mas eu acho que a coisa foi feita de uma forma extremamente apressada, extremamente errada. A gente vai chegar lá, mas vamos seguir. Bom, agora vamos falar da lei em si. Primeiro de tudo, qual é o objetivo dela, que é reduzir ou anular, se possível, qualquer risco que crianças e adolescentes tenham no mundo digital. A ideia é que aplicativos, lojas digitais, sistemas operacionais, sites, enfim, qualquer meio que uma criança ou adolescente possa acessar de forma digital, tenha mecanismos para que justamente a criança e o adolescente não entrem e tenham acessos a conteúdos que elas não deveriam ver. E aí, é claro que o primeiro exemplo, né, que a gente pensa é provavelmente conteúdo pornográfico, só que a gente sabe muito bem que não existe só conteúdo pornográfico, a gente também tem que levar em consideração conteúdo violento, conteúdo que atente contra a própria saúde. Então a gente está falando aí de conteúdo de automutilação, suicídio, qualquer tipo de conteúdo que possa implicar a um dano até mesmo mental à pessoa que está acessando aquilo ali, certo?
Como eu mencionei mais cedo, a ideia é que isso aqui seja uma extensão ou uma atualização, se você preferir, do Estatuto da Criança e do Adolescente que já existia. Agora, para que ele funcione no meio digital, certo? Só que com um escopo mais abrangente, para que tente evitar de qualquer forma que as crianças e adolescentes não tenham contato com conteúdo que não é compatível com a idade delas. E, bom, aonde essa lei vai se aplicar? E a resposta é simples. Todas as pessoas jurídicas, nacionais, estrangeiras que forneçam qualquer serviço dentro da área digital. Claro, se esses serviços estão acessíveis para crianças e adolescentes dentro do território brasileiro. Então, assim, a gente está falando de rede social, qualquer plataforma de compartilhamento de vídeo. Então, sim, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de TikTok, vamos falar de Dailymotion. Você que está me ouvindo talvez nunca tenha ouvido falar, mas sim, existe Dailymotion. Serviço de mensageria instantânea, traduzindo, Telegram, WhatsApp, serviço de mensageria dentro da rede social, provavelmente. Então, aí a gente já está falando de Facebook Messenger, estamos falando de jogos eletrônicos e estamos falando de loja de aplicativo. E sim, a gente está falando de Google Play nessa história, Play Store, tudo que envolva essas vendas de apps também está incluído e, acima disso tudo, inclusive, também estamos falando do sistema operacional do seu smartphone e do seu computador. E se a gente está falando de uma nova lei que vai impor regras que precisam ser seguidas, a gente precisa de alguém que fiscalize. E esse alguém, no caso, vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E não tem só ela, nós temos também a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e também o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. E o Ministério Público também entra nessa história para poder ajudar na fiscalização e no controle. Nós também vamos ter os PROCONs, nós vamos ter também o Judiciário, que vai ser o último braço que, na verdade, vai atuar como ente punitivo no final das contas. Ou seja, é ele que vai vir com as multas se precisar, é ele que vai mandar inclusive que as atividades sejam suspensas se chegar a tanto, ou até mesmo bloqueio total de serviço. E aqui a gente já entra no primeiro ponto, na verdade, que me traz uma certa preocupação, que é o artigo 1º da lei, porque ele diz o seguinte: esta lei dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e aplica-se a todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e adolescentes no país ou de acesso provável por eles, independentemente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se acesso provável por crianças e adolescentes às seguintes situações: 1. Suficiente probabilidade de uso e atratividade do produto ou serviço de tecnologia da informação por crianças e adolescentes. 2. Considerável facilidade ao acesso e utilização do produto ou serviço de tecnologia da informação por crianças e adolescentes. E 3. Significativo grau de risco à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial de crianças e de adolescentes, especialmente no caso de produtos ou serviços que tenham por finalidade permitir a interação social e o compartilhamento de informações em larga escala entre usuários em ambiente digital. Você que está me ouvindo nesse instante, você concorda que essa definição está um pouco aberta demais? Porque se eu for ao pé da letra do que está aqui, pelo menos no meu entendimento de leigo, lembrando, tá, gente? Mais uma vez, eu sou um leigo na área jurídica, então minha interpretação aqui pode estar equivocada. Mais uma vez, se você quiser contribuir com a gente, manda e-mail, manda comentário, seja contestando o que eu estou falando, trazendo informação nova, fica à vontade, tá? Mas voltando, essa definição para mim aqui, eu tô achando muito vaga, porque ele fala todo produto ou serviço de tecnologia da informação direcionado a crianças e adolescentes no país ou de acesso provável por eles. Vamos lá, qual é o site que seja extremamente complicado para uma criança ou adolescente usar? Ainda mais hoje, que a gente tem crianças aí com menos de 10 anos, com o celular na mão, que acessa de tudo no celular, que inclusive consegue acessar com mais velocidade e mais destreza que muito adulto. Vai ter que aplicar isso em tudo quanto é site, ou pelo menos uma quantidade muito alta. Eu entendo
envolvendo, por exemplo, sites de notícias, porque site de notícia, você, infelizmente, toda hora tem notícia ruim ali envolvendo crime, envolvendo conteúdo que seja visualmente ou seja na base de texto, também possa soar ofensivo para uma criança ou adolescente, ele pode estar lendo uma coisa que não é compatível com a idade dele. Eu realmente não fico muito confortável com relação a isso, porque isso abre uma brecha muito grande para você ter que colocar esse tipo de verificação em tudo. Pode ficar uma situação muito ruim, e a gente vai chegar lá no quesito do porquê que isso pode ficar ruim. Indo para uma próxima parte, que é uma parte diretamente ligada com o meu dia a dia de trabalho, a gente também tem um outro problema que é o seguinte: sistema operacional. E segundo a lei, todos os sistemas operacionais eles vão ter que implementar mecanismos de controle parental. Mecanismo de controle parental já existe em vários sistemas. Isso não é exatamente o problema em si. O problema começa quando eles querem que o sistema operacional pegue os dados de idade e repasse esse dado para aplicação de terceiros. Por que eu acho isso um problema? Porque, vamos lá, se houver uma brecha de segurança, uma quebra de privacidade nessa comunicação entre o sistema operacional, o app ou ainda um agente que venha de fora, que não esteja nem instalado no sistema operacional, se essa informação foi interceptada, como fica? Vamos colocar para um cenário já existente. Toda hora a gente tem vazamento de dados, toda hora tá rolando vazamento de dados, infelizmente, seja de órgãos públicos, seja de empresas privadas, seja inclusive de provedores de internet. Se eu não me engano, houve vazamento de dados da Vivo há um tempo atrás, questão de, sei lá, pouquíssimos meses. Toda hora tá rolando, inclusive teve um mais recente, que por enquanto eu tô tratando como rumor, porque eu não vi confirmação em lugar nenhum. Então, eu não vou nem mencionar o nome da loja aqui, mas é uma loja do ramo de componentes para informática. Quem acompanha Twitter já sabe exatamente de qual loja eu tô falando. Parece que houve uma divulgação de que dados vazaram. Esse tipo de situação, infelizmente, está ficando mais e mais comum. E para piorar, a gente sabe muito bem que o Windows 11 toda hora tem problema com a atualização dele. Toda hora a Microsoft arruma um problema novo numa nova atualização que ou quebra uma funcionalidade, ou arruma problema para o usuário, fazendo até programas deixarem de funcionar, ou ainda casos mais extremos aonde aconteceu de dar tela azul e o sistema não conseguir nem dar boot mais. Fica complicado eu achar que isso vai ser implementado de uma forma segura, infalível e que não vai gerar um potencial problema, seja com integridade tanto do sistema quanto dos dados, seja até com o vazamento dos dados em si. Ou ainda, quem me garante, inclusive, que quem está recebendo esses dados vai tratar esses dados de forma confidencial e exclusivamente para a finalidade descrita? Quem pode me dar essa garantia? Eu realmente acho meio difícil assim, sabe? Claro, tem que ter um controle parental. A gente sabe muito bem que, de novo, do mesmo jeito que o celular, criança hoje em dia usa equipamento eletrônico de uma forma muito natural. Eu sou uma pessoa com mais de 40 anos de idade, então eu vivi a época em que o computador ainda não era um equipamento comum para você ter em casa. Então não era todo mundo que inclusive tinha conhecimento para usar. Só que a gente agora está numa época onde computadores e celulares são equipamentos comuns. Dá para dizer sem nenhum problema que o celular é um computador portátil, que ele obedece a uma arquitetura básica muito semelhante à de um computador, e você ali tem um acesso tão facilitado quanto o computador para tipo qualquer conteúdo. E eu não estou falando só de apps, tem até a navegação de internet também. Você conseguir fazer com que uma criança ou adolescente não acesse o que não presta, eu sei que é um desafio e tem que ter controles parentais, mas do jeito que a lei está trazendo até este momento, até o momento em que eu estou gravando esse episódio, do jeito que a coisa está sendo implementada, eu ainda não vejo uma segurança satisfatória. Uma coisa importante, eu não estou dizendo que você, pai, mãe, responsável pela criança ou adolescente, você vai ser necessariamente preso ou presa se seu protegido ou protegida estiver acessando um conteúdo que não deve, porque o sistema operacional ou o software, enfim, ou mesmo o site falharam em aplicar esses controles, tá? Na verdade, a responsabilidade maior vai em cima do sistema operacional, principalmente, para que esse tipo de situação não aconteça. E também, para deixar claro, embora isso já seja meio que implícito ali, até no texto da lei, essas restrições
restrições de sistemas operacionais, elas valem para todos os sistemas operacionais, independente de ser para desktop ou para celular. Então a gente está falando sim de Windows, macOS, iOS, Android, estamos falando de Linux também, inclusive estamos falando até de sistemas embarcados, enfim. Não existe essa distinção no texto da lei. Então, se é sistema operacional, sim, ele vai ter que implementar esses controles. Contanto, é claro, que ele seja comercializado ou disponibilizado em território brasileiro e possibilite o acesso a serviços digitais. Uma outra categoria que também vai ter que se adequar à lei são as famosas plataformas digitais de jogos. Então, a gente está falando aí da Steam, da Epic, enfim. Elas também vão ter que implementar esses controles, né? Na verdade, elas são um dos grandes alvos, vamos dizer assim. Elas realmente vão ter que colocar sistemas de controle parentais para evitar que, primeiro, crianças não tenham acesso a jogos que tenham conteúdo violento, por exemplo. E aí a gente está falando de classificação também de jogos, ou seja, crianças e adolescentes não vão poder ter acesso a jogos que tenham, por exemplo, classificação 18+. Do mesmo jeito, eles também não vão poder comprar esses jogos, não vão poder ver eles. Essa é uma medida que eles realmente vão ter que implementar. Todas essas plataformas vão ter que implementar mudanças nas interfaces para que justamente elas não sejam convidativas a acessar esse tipo de conteúdo impróprio. Vai ter que mexer em bibliotecas de jogos, eu me refiro. Então, eles vão ter que fazer com que, por exemplo, esses conteúdos sequer apareçam para crianças e adolescentes e mais outras coisas que vão ter que ser implementadas também. Inclusive, nós já temos uma repercussão disso, que é o quê? A Rockstar Games, ela vai parar de vender jogos através da própria loja dela aqui no Brasil. Se você quiser comprar GTA 6, por exemplo, ou qualquer outro GTA, você não vai conseguir mais comprar na loja dela. Nesse momento, você pode até estar se perguntando, mas ninguém compra na loja da Rockstar. Bom, o problema não é esse. O problema é que antes a possibilidade existia e não vai mais conseguir. Simples assim. E ainda falando em jogo, né? A gente tem as famosas loot box que você podia comprar em jogos. Elas não estão exatamente proibidas por aqui, pelo que se viu, mas você não vai mais poder comprar loot box que, por exemplo, você não sabe exatamente o que tem dentro. Se alguma plataforma de jogo ou algum jogo quiser te vender isso, você tem que ter a ciência do que vem dentro. Então, quem desenvolve a loot box, ela tem que obrigatoriamente dizer exatamente o que vai vir. Ela não pode te deixar simplesmente no escuro, que era o que normalmente acontecia com qualquer loot box. Você está comprando, mas existe só uma promessa de que pode vir o item X, o item Y, o item Z, mediante a chance de tanta porcentagem, mas não é aquela coisa certa. Ou seja, você podia pegar uma coisa muito boa, que é claro que a chance era muito mais baixa, ou pegar um item porcaria, enfim, um conteúdo irrelevante para o teu caso, que tem um custo para o jogo nulo ou quase nulo, enfim. Ou seja, a gente tá falando de um joguinho de azar nessa história, né? Fora que esse tipo de venda, ela acaba tentando, pelo menos, estimular que a pessoa faça o quê? Olha, comprei uma loot box, não veio o que eu queria. Mas vou tentar comprar a próxima, já que a chance agora de vir o item que eu quero vai ser maior, porque, isso na cabeça de muitas pessoas, né? Se eu já abri tantas caixas, não veio o que eu quero, quer dizer que nas próximas já deve vir. Porque não é possível, isso eu tô falando na cabeça da pessoa que tá pensando, não é possível que não vai vir o item que eu quero, seja na próxima caixa, seja daqui a pouco, e deixando claro que qualquer venda direta de item não está proibida, ou seja, o usuário sabe o que está comprando, comprou, é aquilo que ele quer, perfeito, vida que segue. Para você que está pensando agora, talvez sobre os provedores de internet, que eu ainda não mencionei, bom, a parte deles vai se aplicar muito provavelmente quando todos os outros mecanismos falharem, de bloqueio e tudo mais. Ou seja, sistema operacional que não está cumprindo com as coisas, lojas digitais que ainda continuam vendendo, sistema de VPN que ainda está operando mesmo se não tiver em conformidade com a lei. A gente já está falando de ordem judicial direta, ou ordem administrativa, enfim, aonde o governo provavelmente vai chegar até o provedor, aos provedores, melhor dizendo, e vai falar, olha, eu quero que você bloqueie os serviços tais, mediante essa ordem que eu estou lhe dando, e você vai ter que bloquear. Basta a gente lembrar, por exemplo, que já aconteceu o bloqueio de WhatsApp no Brasil, já tivemos bloqueio do próprio Twitter por descumprimento de leis. A lógica é a mesma. Descumpriu a lei? O Poder Judiciário pode ir lá e
pá, chegar no provedor e mandar bloquear o acesso àquele serviço, àquela plataforma, àquela rede social, enfim. E é claro que o provedor vai acatar essas ordens por um motivo muito simples. Se ele não acatar, ele simplesmente vai ser colocado como um agente conivente, ou seja, ele vai ser responsabilizado junto com quem estiver infringindo a lei e vai tomar multa na ideia e qualquer outra sanção que for cabível. E assim, eu tô falando de suspensão ou até bloqueio de atividade, mas antes disso, tá? É claro que vai ter, por exemplo, multa. E aí, segundo a lei, essa multa pode bater inicialmente 10% do faturamento do grupo, com um limite de até 50 milhões de reais, né? Então, sim, o bloqueio, ele é a última linha de ataque caso todo o que vier antes não resolva. Ou seja, o agente que está sendo penalizado não está implementando os devidos bloqueios, os devidos controles parentais, suspensão de serviço não está funcionando. Então, como última cartada, o judiciário vai lá e para com o serviço agora. É isso. Falando de serviço, também a gente tem que falar de VPN, que nos últimos anos ficou muito famosinho por aqui, da forma, infelizmente, não tão, digamos assim, eficiente de uso, porque teve muita gente que, por exemplo, usou VPN para justamente burlar bloqueio de acesso para WhatsApp, para rede social, enfim. Começou a usar, inclusive, VPNs gratuitas, que a gente sabe muito bem que não tem níveis altos de segurança. Inclusive, eu não recomendo ninguém que fique usando VPN, ainda mais essas VPNs gratuitas, mas infelizmente o pessoal ignora isso. Quem tá afim mesmo, quem tá na secura, né, de usar, vai lá, vai pegar essa VPN e dane-se, não quer saber se os dados estão trafegando de forma segura ou não. Pode acontecer de ter gente usando o sistema de VPN para burlar esse acesso que tá por padrão bloqueado, por conta justamente das definições dessa nova lei do ECA digital. E também, se isso for descoberto, quem desenvolve a VPN, quem tem a representação da VPN, pode também tomar essas multas que eu tinha falado agora há pouco. Pode, inclusive, ter o serviço totalmente suspenso ou até bloqueado aqui no Brasil. Todas aquelas regras de bloqueio, de multa, se aplicam do mesmo jeito para VPN. Agora, como vão bloquear essas VPNs, ou ainda, como vão fiscalizar essas VPNs para saber se elas estão burlando as diretrizes dessa lei ou não, isso para mim ainda está meio nebuloso. Voltando aqui ainda para a seara dos sistemas operacionais, uma das coisas que a lei está prevendo também é que o sistema operacional ele vai ter que trabalhar com uma coisa chamada sinal de idade, que tentando traduzir e tentando resumir para uma forma mais amigável, né, ela funciona como uma credencial de segurança, que o sistema operacional ele vai pegar essa credencial e ele vai compartilhar com apps, sites, serviços de terceiros, enfim. Qual que é a ideia disso? Ao invés de cada serviço ou site pedir um cadastro novo de documento para justamente comprovar a idade, o sistema operacional ele vai mandar esse sinal de idade, ou seja, ele vai mandar uma sinalização que seria algo assim, maior de 18 anos ou perfil infantil, alguma coisa assim, certo? Ele vai mandar uma informação que vai significar uma dessas duas coisas, por exemplo. E o sistema, a outra ponta da comunicação, o sistema, o app, o site, enfim, com base nessa sinalização, ele automaticamente tem que mudar o seu visual, a sua experiência de uso, o seu conteúdo no geral, a forma como ele vai se apresentar para a pessoa que está fazendo aquele acesso, para ficar adequado à sua faixa etária. Ou seja, é maior de 18 anos? Ok, tome aqui a sua experiência que um maior de idade pode consumir. Agora, se chegar uma informação de que se trata de um menor de idade, esse serviço, site, app, tem que apresentar uma outra experiência do tipo, olha, na verdade, ele tem que entender que, se tratando de um menor de idade, vai ter conteúdo que ele normalmente mostraria e que ali ele não pode mostrar, certo? Ele tem que omitir aquilo, mascarar de alguma forma, seja texto, seja imagem, ele tem que omitir aquilo para que a pessoa que está acessando naquele momento não consiga ter acesso àquilo. Ou seja, está acessando aquele site ou aquele serviço, app, enfim, mas aquele conteúdo ofensivo ou prejudicial não pode ser mostrado de jeito nenhum para que ele consuma. E, bom, esse sinal de idade ele tem que ser transmitido de forma criptografada e inviolável, é o mínimo que se espera para uma situação dessas, né? E também o usuário, ele não pode ter acesso a essa informação para que ele consiga burlar ou alterar antes mesmo do envio. Essa informação, ela tem que ser segura, inviolável, imutável
e ela tem que ser entregue para outra ponta, para que a outra ponta possa tratar dela e só. Ou seja, pelo certo, essa informação não pode sair dessa comunicação. E aqui entra de novo aquele papo que eu falei mais cedo, que eu ainda tenho minhas dúvidas se essa comunicação é suficientemente segura, se ela realmente não vai ser interceptada de forma nenhuma, e principalmente se a ponta final da comunicação, o outro lado, vai receber essa informação e só vai usar para isso, sabe? Eu ainda tô bem reticente com relação a isso. E justamente esse tipo de verificação via sinal de idade, ela vai ter que ser feita por uma API segura, que vai ficar responsável por esse envio. É aqui que a gente tem um problema grave, pelo menos no meu entender, no que diz respeito a sistemas operacionais Linux. Porque a gente tem muita distribuição que é distribuição de comunidade, ou seja, são Linux sem fins lucrativos. São distribuições que são feitas por voluntários, para determinados cenários, como por exemplo, para jogos ou qualquer outra coisa que você pense. Eu tô falando do jogo, tá, gente, que é o mais cômodo para mim, mas tem distribuição Linux para várias finalidades. E aqui eu vou trazer um exemplo que é o Midnight BSD, que é uma distribuição Linux que eu não conhecia, que pelo pouco que eu vi a respeito é voltada para usuários finais, com uma interface simples, mas fácil de usar, e que logo depois que a lei 15.211 começou a entrar em vigor, eles colocaram uma informação, uma atualização no texto da página de download deles, aonde eles estão dizendo o seguinte, no caso já traduzido, tá? Abre aspas. Residentes de qualquer país, estado ou território que exijam verificação de idade para sistemas operacionais não estão autorizados a usar o Midnight BSD. Esta lista atualmente inclui o Brasil, com efeito a partir de 17 de março de 2026, a Califórnia, a partir de 1º de janeiro de 2027, e incluirá Colorado, Illinois e Nova York, desde que aprovem a legislação atualmente proposta. Incentivamos os usuários a escreverem para seus representantes para conseguir revogação ou substituição destas leis. Estamos trabalhando em um plano para tentar implementar funcionalidades que cumpram as leis da Califórnia, Colorado e Illinois, mas nunca conseguiremos cumprir as leis do Brasil ou Nova York. Não somos uma empresa e não temos receita para pagar por serviços de verificação. Também não acreditamos nessas leis. Essas leis foram escritas para proteger grandes empresas, não crianças. Eu lembro que eu tinha visto vários conteúdos e algumas pessoas falando que era um alarde, que o pessoal estava muito preocupado à toa, que a lei não ia começar fazendo nenhum tipo de estrago. Só que assim, imagina o seguinte, se, por exemplo, os mantenedores desse Midnight BSD não colocassem já esse tipo de aviso, olha o problema, eles já iam estar em desconformidade com a lei e, com isso, já podiam estar sujeitos a sanções. Porque, como já está dizendo ali no aviso deles, né? Eles não são uma empresa, eles não têm receita. Isso é um projeto comunitário. Ou seja, são voluntários que estão trabalhando nisso para fazer uma coisa por livre e espontânea vontade. Só que eles não têm como implementar isso, implementar esse sistema de verificação de idade dessa forma que a lei está exigindo, porque não tem como. É totalmente insustentável. Então, as opções que existem são duas. Ou implementa ou mete o pé do Brasil. E eles optaram pela segunda, que para eles é a única coisa que está compatível com o bolso deles. O download, ele ainda está disponível do Midnight BSD. Só que eu não sei quais são as implicações de você instalar ele, por exemplo, e ele precisar acessar alguma coisa online, seja por configuração, seja por acesso a repositórios de apps e outras coisas. Então não sei como é que está se comportando nesse sentido. Mas o aviso está lá no site. Também tem o caso do Arch Linux, que é uma outra distribuição de Linux, só que essa eu vi algumas informações meio desconexas, então eu não vou me prender muito sobre ele, porque eu realmente ainda não sei como é que vai se desenrolar com relação a ele. Mas as regras são as mesmas que o Midnight BSD, então pode acontecer inclusive de em algum momento os desenvolvedores pararem com a distribuição dele para cá para o Brasil. E olha que eu ainda nem tinha mencionado um outro ponto também muito importante quando a gente está falando de sistemas operacionais livres, que é o quê? Preservação de privacidade. Sistema operacional livre, você, a priori, mantém a privacidade do usuário o máximo possível.
Essas implementações da lei vão contra isso, vai contra esse princípio. E não apenas o princípio da privacidade, a gente ainda tem mais um agravante nessa história. O próximo agravante também para falar é que todo desenvolvedor de software, de sistema operacional, todos os responsáveis, eles têm que ter uma representação aqui no Brasil, obrigatoriamente, ou seja, uma representação legal, porque se não tiver, também fica proibido de operar por aqui no Brasil. Por conta disso, a gente volta para aquela questão de bloqueio de acesso. Como exemplo, as autoridades competentes elas podem simplesmente determinar bloqueio aos sites que têm o download das ISOs desses sistemas. Podem bloquear o download, pode bloquear o site como um todo, enfim. E isso é mais uma coisa que pode acontecer e que pode afetar muito, mas muito negativamente a distribuição de sistemas Linux aqui no Brasil. E, bom, gente, eu não vou esticar tanto, porque, na verdade, já estiquei um bocado, né? E, mesmo assim, eu só arranhei ali o texto da lei, porque, na verdade, essa discussão é muito mais abrangente do que isso. Como recomendação para vocês, eu diria para procurarem no Twitter e também no YouTube os perfis do Ayub, que é, na verdade, o Thiago Ayub. Ele está muito inteirado sobre a parte de comunicação aqui no Brasil. Na verdade, é um veterano, né? Ele tem o canal dele no YouTube, que é o Internet Propriamente Dita, e ele também tem o perfil dele no Twitter. Ele, inclusive, é um crítico ferrenho a essa lei, principalmente nas questões de verificação de idade, todas as falhas que isso pode acarretar, tanto de segurança quanto de privacidade, vazamento de dados. Eu recomendo muito que vocês acompanhem ele, não só por causa deste problema em especial, mas sempre traz informação interessante. Quanto a mim, como eu falei desde o início do episódio, eu continuo com as minhas dúvidas. Eu também estou muito cético quanto à eficácia dessa lei. Do jeito que ela está, pelo menos até o momento de gravação desse episódio, a redação dela, ela ainda está muito vaga para muitas coisas. Essas implementações de controle de idade e sistema operacional não me desce a goela até agora. E eu ainda acho que isso não vai dar certo, pelo menos não do jeito que está sendo feito. Implementação de bloqueios em sites e em serviços em geral, eu também acho que vai ter muito lugar que ou vai literalmente cagar para isso o máximo possível, ou vai tentar dar uma burlada. Eu acho que até que isso seja efetivado de verdade ainda vai demorar. E por que eu digo isso? Por exemplo, site com conteúdo adulto, com 5 segundos de busca você vai ver que você ainda vai conseguir acessar muita coisa aqui no Brasil. Provavelmente muitos deles sem nenhum tipo de verificação de idade, ou seja, até a coisa realmente engrenar e realmente esse bloqueio for efetivo para evitar que crianças e adolescentes possam acessar esse tipo de conteúdo, eu realmente acho que vai demorar um bocado, sabe? Eu me atrevo a dizer que talvez nem esse ano ainda, mas vamos ficar de olho e ver como é que a coisa se desenrola. Eu vou ficando por aqui, continuo com as minhas dúvidas e mais uma vez eu repito, se você tiver alguma informação interessante, alguma opinião embasada, manda pra gente, manda nos comentários, manda no e-mail, que a gente vai receber aqui para depois comentar e discutir a respeito, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tá curtindo o nosso conteúdo? Então siga a gente no Facebook e no Instagram, no @MentesIdiotasPodcast, e no Twitter é o @idiotasmentes. Se quiser mandar um e-mail pra gente, escreva para mentesidiotas.podcast@gmail.com. Ouça a gente na Aurelo, é uma plataforma que remunera o criador de conteúdo a cada reprodução de episódio. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com a galera e avaliar a gente na sua plataforma favorita ou agregador de podcast.